Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vocês estão me ouvindo direitinho? O áudio tá bom? Que bom. Ah, entrou. Eu tô mexendo no celular que eu tô posicionando. Vai parar. O áudio tá muito bom, Luiz. Boa noite a todos. Com prazer que a gente recebe o Luiz Guilherme para fazer a nossa palestra da noite. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado. E eu começo então a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, a lição número 44, O Cego de Jericó, dizendo: Que queres que te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Está em Lucas, capítulo 18, versículo 41. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendam-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor: Que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isto: Senhor, que eu veja. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne, ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando às margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com o Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo, que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Com essa leitura, então, eu faço a prece inicial e passo, então, a palavra logo depois ao Luiz Guilherme, pedindo as bênçãos a Jesus, nosso Mestre, que possamos encher nossos corações de paz, encher nossos corações de amor e encher nossos corações com a verdadeira visão que Jesus nos trouxe, clamando que aprendêssemos a caridade e o amor ao próximo. Que possamos a cada dia
nesse período de confinamento, fazer crescer em nós o amor ao próximo, não desperdiçando as oportunidades de bendizer a Deus, de louvar a Deus e de pedir a Deus. Que Jesus possa nos amparar hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Luiz Guilherme, fique à vontade, que seja uma excelente palestra e estaremos aqui contigo, curtindo as suas informações que com certeza vão vir a brilhantar nossa noite. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Obrigado pelas palavras. Então, gente, boa noite. Agradeço imensamente, mais uma vez, pelo convite do Clara de Assis para poder trazer essa reflexão para vocês. O tema dessa noite vai ser Grandes Calamidades, uma chance para o amor universal. E, se vocês prestaram atenção na leitura preparatória do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 44, Emmanuel fala sobre a passagem do cego de Jericó, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43. Essa passagem do Evangelho de Lucas registra uma lição imortal do Cristo para a gente, de extremo significado. Como vocês ouviram na mensagem inicial, o cego de Jericó teve a oportunidade de pedir ajuda ao Cristo, pessoalmente. E tudo que ele pediu é que eu pudesse ver. Que ele pudesse ver, que ele pudesse enxergar. E Emmanuel, na lição dele no livro Caminho, Verdade e Vida, vem nos dizer que esse pedido deve ser essa postura do cego de Jericó deve ser uma postura que todos nós deveríamos ter diariamente. Pois todos nós somos que nem o cego de Jericó. Nós não enxergamos a vida como ela realmente é. E ao nos prostrarmos humildes perante o Cristo e pedir para que possamos enxergar com amor e a humildade que precisaríamos enxergar a vida, essa é a postura que a espiritualidade aguarda de nós, para que possamos abrir os nossos olhos, para que possamos enxergar. Ou seja, nós não enxergamos. Então, se essa é a expectativa da espiritualidade para a gente abrir os nossos olhos, porque nós não estamos enxergando como deveríamos enxergar, significa que nós não estamos enxergando como deveríamos enxergar. Mas o que a gente não está enxergando? É a primeira pergunta. Né? Ou seja, tem algo aí nesse mundo, na vida, que nós não estamos enxergando direito. Que nós estamos cegos para isso. E o que é? O que é diferente na vida que a gente não está enxergando? E para começar a nossa reflexão nessa noite, neste caminho, né, do que a gente precisa enxergar, primeiro a gente precisa rever um conceito básico da doutrina espírita, que é a crença em Deus. Porque perante as dificuldades, como essa pandemia que estamos vivenciando, é muito comum a gente questionar: ai meu Deus, tem tanta gente morrendo, será que Deus existe mesmo? Como é que Deus pode fazer isso com tanta gente? Prova inequívoca que nós somos cegos. Nós não conseguimos enxergar a vida como ela é. Se estamos fazendo essas perguntas, questionando por que Deus faz o que faz, porque se Deus existe, significa que nós não compreendemos a vida como ela é, como ela funciona. Então precisamos voltar no básico, na base da doutrina espírita, nos princípios básicos da doutrina, para poder rever esses conceitos. Porque alguma coisa a gente perdeu aí. Ok? Então vamos, primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Não é à toa porque é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos que Kardec faz. Porque se nós não entendermos essa pergunta, a resposta dessa pergunta, não adianta a gente passar para frente. Porque todo o resto, os ensinamentos espíritas após essa pergunta, dependem da gente entender esta resposta dos espíritos. Então, quando Kardec pergunta que é Deus, primeiro veja a pergunta dele, não foi quem é Deus, que era uma pergunta que se costumava fazer, ele perguntou o que é Deus. E os espíritos a essa pergunta respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
Então, essa pergunta aqui, à primeira vista, é simples. Na verdade, quando a gente para poder entender essa pergunta, essa resposta, que é, de certa forma, pequena, a gente se depara com uma complexidade imensa que a gente não consegue entender. Então vamos por partes. Primeiro, Deus é inteligência suprema. O que é isso? O que é uma inteligência suprema? A inteligência suprema é aquela inteligência que está acima de todas as outras no universo. Não existe nenhuma outra inteligência no universo que chegue a ela, porque ela está acima de todas as inteligências. E nós, enquanto espíritos imperfeitos, encarnados em um planeta de provas e expiações, a gente não tem condições sequer de pensar que inteligência suprema é essa. Nós somos tão limitados e a inteligência de Deus é tão suprema que a gente não tem condições de entender. Só que os espíritos não param por aí. Eles continuam. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, pegando numa linha temporal todas as consequências e buscando a causa de todas as consequências e indo remontando até a origem primária, a primeira causa, estaria Deus. Então Deus seria essa primeira causa de todas as consequências posteriores. A gente tem dificuldade de entender a história do próprio planeta Terra, de 4,5 bilhões de anos. E essa não é a causa primária. Antes disso, houve muitas coisas. Como entender, então, a causa primária de todas as coisas? Então vejam que a resposta, apesar de ser pequena, curta, perdão, ela é de uma complexidade sem tamanho. E que nós, na nossa inferioridade, as nossas limitações, nós não conseguimos compreender. Mas, graças a Deus, né? Kardec não parou por aí. Ele não parou na primeira pergunta. Ele fez 1018 perguntas a mais. Né? E no primeiro capítulo da primeira livro do Livro dos Espíritos, da primeira parte, perdão, do Livro dos Espíritos, Kardec continua questionando sobre a divindade, sobre Deus. E na pergunta 4 do primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Ok, eu não consigo compreender que é Deus. Eu tenho uma noção que a inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas. Não consigo entender perfeitamente o que é isso. Ok, mas isso quer dizer que eu não consiga perceber, enxergar provas da existência de Deus? É possível enxergar essas provas de que Deus existe? E os espíritos respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, não há efeito sem causa. Então, é um axioma que a gente usa na nossa própria ciência. Existe um efeito, a gente está observando um efeito. Esse efeito surgiu de uma causa. Que causa é essa? Aquela coisa, remontando as causas das consequências, causas dos efeitos. Que aí, uma hora eu chego em Deus. Né? Então, ao olhar a natureza, a criação, o universo, existem criações, existem efeitos que fogem à criação do homem, foge à criação do que a gente consiga conceber. Isso quer dizer que Deus foi a causa imediata daquele efeito? Não necessariamente. Porque o fato de eu não entender, né, não quer dizer que não exista uma explicação. Pode existir. Mas, se eu remontar as causas originais, desde a primeira, aí sim eu vou chegar a Deus. E após essa resposta dos espíritos, Kardec ainda faz um comentário. Então, ainda na pergunta 4, tem a resposta dos espíritos, e logo abaixo tem um comentário de Kardec sobre essa resposta dos espíritos. Kardec comenta: para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe. Logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada
pôde fazer alguma coisa. Pôde fazer alguma coisa. Então vejam esse comentário de Kardec, muito interessante. Porque quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para o universo, a gente não vê apenas efeitos. Nós vemos efeitos extremamente inteligentes, que foge à nossa concepção de onde surgiu tamanha complexidade, tamanha inteligência. Então, se a gente acredita que o nada pôde criar essa complexidade gigante, é incompreensível para nós, humanos, que nada é esse? Que nada supremamente inteligente é esse? Se o nada é inteligente, já não é nada, já é alguma coisa. Então não é nada. Então vejam que para entender esta... Quando a gente enxerga o universo, nós conseguimos enxergar essa inteligência suprema. Não diretamente na causa, mas pelos efeitos, pela criação. Nós conseguimos enxergar. Portanto, Deus. E, recorrendo ainda, para finalizar esse resumo inicial sobre o que é Deus, recorro agora à questão 13 do Livro dos Espíritos, no qual Kardec questiona aos espíritos sobre os atributos da divindade. E, ao analisar o comentário de Kardec após as respostas dos espíritos, Kardec faz o seguinte comentário. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Então vejam que se nós olharmos para o universo, a gente não vai ver apenas uma inteligência suprema nos efeitos. A gente vai ver os efeitos também gerados por uma bondade e uma justiça supremas. Então tudo no universo é criado, e originalmente, né, na causa primária, por essa inteligência suprema e por essa bondade e justiça supremas, também soberanas, né, como Kardec comenta. Então, se eu não estou enxergando essa bondade, essa justiça, essa inteligência na natureza, é porque eu tenho um problema nos meus olhos. Eu não estou enxergando direito, como o cego de Jericó. Então, assim como a espiritualidade recomenda, nós devemos ter essa postura de humildade do cego de Jericó, para que possamos abrir os nossos olhos, para poder enxergarmos na natureza essa soberana inteligência, justiça e bondade em tudo que existe na criação. Essa visão é, de certa forma, fácil de enxergar quando a gente olha as paisagens, as cataratas do Iguaçu, o nascer do sol, o pôr do sol, a gente vê a vida nos oceanos, a gente vê a aurora boreal, a gente vê a flor desabrochando, a gente vê os animais, a gente vê os vegetais, as plantas, até mesmo as bactérias, os vírus que a gente está vendo aí. A gente consegue ver na vida essa complexidade, essa bondade, essa justiça. Só que essa visão não fica tão fácil quando a gente tenta enxergar, quando a gente vê perante nós, perante a vida, as tsunamis, as tempestades destruidoras, os vulcões, as erupções vulcânicas, os tornados, as tormentas, uma pandemia de um vírus como a gente está vivendo, né? Aí é um pouco mais difícil enxergar essa bondade, não é? É um pouco mais difícil enxergar a Deus, né, em toda essa destruição. Quando a gente enxerga a criação, a gente vê Deus. Mas quando a gente enxerga a destruição, a gente já não consegue ver Deus direito. Não é mesmo? Mas será que então a gente que não consegue ver, ou será que a destruição não faz parte da criação, não faz parte da natureza e do universo? Para ajudar a gente a entender um pouquinho desse cenário de destruição, Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, ele dedica o capítulo inteiro a falar sobre a lei de destruição. E a primeira pergunta que Kardec faz desse capítulo é a lei da natureza a destruição? A destruição faz parte da natureza?
Porque é tão difícil a gente enxergar na destruição, enxergar Deus na destruição. Será que a destruição faz parte da natureza? E os espíritos sabiamente respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então vejam que os espíritos falam sim, a destruição faz parte da natureza. Faz parte das leis naturais a destruição, tanto que é reconhecida como uma lei de destruição entre as leis naturais, na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então sim, a destruição faz parte da natureza. Se faz parte da natureza, é criação de Deus. Deus tem como causa primária Deus. Então, se nós não estamos enxergando Deus na destruição, novamente nós estamos cegos. Como os próprios espíritos falam na resposta. Nós enxergamos destruição, mas para a espiritualidade superior, eles não veem destruição, eles veem transformação. Mais um indício de que nós estamos cegos. Nós não estamos enxergando a vida como ela realmente é. E lembrando que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Então, quando os Espíritos respondem essa informação, eles vêm ampliar um conceito que a ciência já vinha estudando. Porque em 1785, Lavoisier, que é considerado o pai da química, ele postulou a lei da conservação das massas, que diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Obviamente, Lavoisier, como cientista do século XVIII, ele postulou isso referente à conservação das massas, da matéria. Ou seja, essa lei, na visão de Lavoisier, se limitava à matéria. E quando os espíritos vêm reforçar esta lei da conservação no Livro dos Espíritos, eles vêm, na verdade, ampliar essa visão que Lavoisier já havia trazido para o conhecimento da humanidade. Só que os espíritos falam: olha, essa conservação, essa questão da natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não fica restrita apenas à matéria não, tá, gente? Isso vale para o universo inteiro, ou seja, vale também para a espiritualidade, para os espíritos, ok? E porque é uma lei natural, está na natureza. E na natureza temos como elementos constituintes da natureza, tanto o princípio material quanto o princípio espiritual. Então, os espíritos vêm ampliar este conceito do século XVIII, que a ciência já vinha estudando, e a partir do século XIX esse conceito vem se ampliar também para a espiritualidade. Então, a transformação é necessária. Lembrando que a visão não é de destruição que a espiritualidade nos ensina. Nós enxergamos destruição porque somos cegos. A visão da espiritualidade é transformação. Então essa transformação é necessária. Tanto para a matéria quanto para os espíritos. Mas que transformação é essa? Então vamos aqui fazer uma analogia. Vamos ver o exemplo da lagarta, por exemplo. A lagarta, em determinado estágio da sua vida, ela cria o casulo em volta de si. E ela fica lá dentro daquele casulo se desenvolvendo. Em determinado momento ela precisa quebrar aquele casulo, romper aquele casulo, para ela então sair daquele casulo como uma bela borboleta. E essa quebra desse casulo é extremamente importante para poder a borboleta desenvolver as suas asas. Porque, por exemplo, eu estou vendo um casulo lá, eu vou e corto o casulo numa tentativa, eu quero ajudar a borboleta a sair logo e poder voar logo. Só que se eu fizer isso, ela não vai voar. Porque o esforço de romper o casulo é necessário para ela desenvolver as asas e poder alçar voos. Então vejam que é necessário passar por um período de esforço intenso e de sofrimento para poder ela então ter condições de alçar voos. Da mesma forma é o nosso espírito. Nós, de tempos em tempos, entramos dentro de um casulo de matéria, que é esse corpo físico nosso aqui.
para poder passar, como os Espíritos nos ensinam na questão 132 do Livro dos Espíritos, para poder passar pelas vicissitudes da vida, ou seja, pelas dificuldades da vida. E assim aprender e evoluir. Para que, ao romper desse casulo, ao romper desse corpo físico, o meu espírito possa ter então essas asas espirituais desenvolvidas e alçar voos. Assim como a borboleta. Então, a gente começa a entender, né, essa questão da fragilidade do corpo físico e da imortalidade da alma. Porque o importante, como a gente vai ver um pouco mais para frente, o foco da espiritualidade está no espírito e não na roupa que ele está vestindo temporariamente. Tá? Só que, quando é uma pessoa só, um ente querido, a gente já sente um baque muito grande. Né? A gente já sofre bastante. Mas a gente consegue trabalhar isso, digerir essa informação. Com o tempo, claro, a gente precisa passar pelo luto, mas a gente consegue digerir. Mas como entender um desencarne coletivo de milhões de pessoas ao mesmo tempo? Como é essa situação que estamos vivenciando atualmente da pandemia da Covid-19? Será que como enxergar essa transformação perante tamanha destruição? Então, para isso, vamos recorrer novamente ao Livro dos Espíritos, agora a questão 737. Kardec pergunta para os espíritos: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Por que existem essas grandes calamidades em que um número muito grande de pessoas morre ao mesmo tempo? Para que existe isso? E os espíritos respondem: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Então, novamente, a visão da espiritualidade é com foco no espírito. Então, é necessário essa destruição, que na verdade é uma transformação, para o progresso do espírito. Então, é para fazê-lo progredir mais depressa. Ou seja, então, esses grandes flagelos destruidores acontecem para fazer com que a humanidade, o planeta todo, progrida mais depressa. Essa é a primeira parte da resposta dos espíritos. Ou seja, aí já tem um indício de que nós não estamos evoluindo na velocidade que deveríamos, né? Se a gente está precisando desses flagelos destruidores para progredir mais depressa, significa que a gente está devagar demais. Ou parado, né? Só que a resposta deles continua, um pouco maior, vamos ver. Os espíritos continuam dizendo: somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Mais uma vez os espíritos falando que nós não estamos enxergando direito. Nós estamos cegos perante a vida. Falando, esse é o ponto de vista pessoal, ou seja, olhando apenas para você, de forma egoística e orgulhosa, não funciona. Se você continuar com esse ponto de vista, você não vai entender a vida como ela é. Só que eles não param por aí, eles continuam a resposta deles dizendo: essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Então vejam que, novamente, a questão da velocidade, do ritmo do progresso que a humanidade está tendo. Se a humanidade continuasse nesse mesmo ritmo, levaria séculos para poder chegar à evolução necessária. Só que então vem esses grandes flagelos, essas grandes calamidades, essa pandemia, para justamente a humanidade progredir mais depressa. Sair do estado imperfeito que ela se encontra para um estado melhor, mais rápido.
lembrando sempre, gente, que no próprio Livro dos Espíritos, os Espíritos nos ensinam que o nosso sofrimento ele surge do choque, do conflito entre a nossa imperfeição, os nossos vícios morais, orgulho, egoísmo, revolta, indiferença, o choque desses vícios morais, dessas imperfeições com as leis de Deus. Então, a gente pode até achar que nós estamos em uma situação temporariamente confortável. Eu estou bem, não tem necessidade dessa pandemia toda, não. A gente está indo bem. Só que isso, na verdade, é uma ilusão que o nosso orgulho e o nosso egoísmo não fazem a gente ter. Porque uma vez que a gente sai da zona de conforto, da chamada zona de conforto, e chega numa nova zona, a gente consegue então enxergar que aquela zona não era tão confortável assim. A gente achava que ela era confortável, mas quando a gente está na nova zona, a gente vê que ela não era confortável. E os Espíritos deixam claro, o nosso sofrimento vem da nossa imperfeição, do choque da nossa imperfeição com as leis divinas, com a lei de Deus. Então, ao a Deus nos promover uma evolução mais rápida, Ele quer na verdade, encurtar o nosso sofrimento. Ele quer que nós sejamos felizes. Porque ele não quer que a gente passe tanto tempo, ele não quer que a gente passe séculos sofrendo. Eis aí o ponto de vista que a gente precisa desenvolver. E então a gente para e pensa, né? Tudo bem, tá, é para o nosso evolução, mas é necessário mesmo esse flagelo destruidor todo? É tão necessário assim? Não tinha outra forma, não existia outra forma de fazer a humanidade evoluir? Deus não podia agir de outra forma? Né? Fazer essa evolução de outra forma? E na questão 738 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta exatamente isso. Kardec pergunta, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Não existe outra forma de fazer a humanidade progredir que não fosse pelos flagelos destruidores? E os Espíritos respondem, pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Ou seja, Deus oferece diariamente, constantemente, o tempo todo, oportunidades para a gente evoluir, para a humanidade evoluir. Só que nós não estamos aproveitando essas oportunidades. Por quê? Nós não estamos enxergando essas oportunidades. Mais uma vez, os Espíritos esfregando na nossa cara que nós estamos cegos perante a vida. Então, já que nós não enxergamos essas outras oportunidades que Deus oferece para a gente, então é necessário vir uma dinamite, uma grande calamidade, para que a gente faça sentir a nossa fraqueza e acorde. Opa, pera lá, não, tem alguma coisa errada, eu preciso progredir. Em 2017, no Encontro de Mocidade Espírita de Vitória, nós fizemos uma analogia bem interessante sobre essa questão com os jovens. Nós fizemos a seguinte analogia. Nós oferecemos para eles dois perfis de evolução para poder seguir. O primeiro perfil é do cervo. O cervo está lá comendo, na graminha, parado comendo, e só que ao ouvir, primeiro um está lá de galho, ele já fica atento, opa, preciso correr. E ele já sai correndo. O outro perfil é o da rocha. Podem vir várias pessoas empurrar a rocha, anda meu filho, anda, e ela não sai do meio do caminho. Então é necessário vir uma dinamite para poder explodir ela e minha filha anda. E qual é o perfil que a gente quer seguir? Com essa resposta dos Espíritos, está claro, a gente está seguindo o perfil da rocha. Vem as várias pessoas, ou seja, vem os sinais de Deus todos os dias para dizer anda, e a gente não anda, a gente fica parado no mesmo lugar. Então é necessário vir uma dinamite, como, por exemplo, as grandes calamidades, para que então a gente finalmente ande. Não é? Fica aí para a gente pensar qual perfil então a gente quer seguir. O do cervo ou da rocha. Ok, então, já que estamos falando de perfis, toda grande calamidade, no caso, principalmente, é nítido agora a pandemia,
que atinge o planeta inteiro, existem situações diferentes que pessoas passam ao longo dessa situação, dessa grande calamidade. E a gente vai analisar essas características, agora são 4 no total que a gente vai analisar a primeira agora, que é justamente desse grande número de pessoas, de amigos queridos, de irmãos e irmãs nossas que desencarnam durante as grandes calamidades. Como entender essa situação, essa experiência? Ainda na questão 738 do Livro dos Espíritos, só que agora na subpergunta A, então, na questão 738, Kardec fez uma pergunta sobre outras alternativas que não os grandes flagelos para poder evoluir. A gente já analisou a resposta. Só que depois dessa resposta, Kardec volta a fazer uma pergunta, que é 738A. Que pergunta é? Vamos lá. E Kardec faz a seguinte pergunta, 738A. Mas, nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como perverso. Será justo isso? Como entender? Já que é para progredir mais depressa, teoricamente não era para progredir só aqueles que estão lá retardatários, parados? Mas nas grandes calamidades desencarna todo tipo de gente. Inclusive pessoas moralmente muito elevadas, muito desenvolvidas. Como compreender isso? Os espíritos respondem. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira muito diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Lembrando que esse bem pouca coisa é, como a gente vai ver aqui, não é relativo à importância, mas ao tempo, à duração perante a nossa existência, tá? Então, só para deixar claro, não haver confusão. Tá? Então, quando ele fala, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é, isso é referente ao tempo, à duração da vida do corpo, não à importância dela. Porque os espíritos, na codificação espírita, eles deixam claro a importância da encarnação para nós. Tudo bem? Então, continuando. 1 século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Viu aí a duração? Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Percebam que essa resposta dos espíritos é em relação à duração, não à importância, nem da questão de intensidade. O fato deles falarem que os nossos sofrimentos nada são, isso é em relação a tempo, nada são em relação à eternidade. Porque é um sofrimento que dura alguns dias, nem que seja 100 anos. O que são 100 anos perante a eternidade? Nada. Não quer dizer que esse sofrimento que nós estamos passando deva ser menosprezado ou negligenciado. Pelo contrário, se estamos passando por essa experiência de sofrimento, é para que possamos aprender algo. E se nós evoluímos, né, para que possamos evoluir, precisamos respeitar e reconhecer este aprendizado que a espiritualidade está passando para a gente. Então, novamente, gente, os espíritos aqui não estão menosprezando o sofrimento de ninguém. Muito pelo contrário. Eles estão falando, ó, gente, aguenta, persiste, segue com resignação, porque esse sofrimento é temporário. E é curto, esse tempo é curto, perante a eternidade. Segue em frente, porque vocês vão aprender com esse sofrimento e vocês vão chegar um passo mais perto da felicidade. Essa é a mensagem dos espíritos. Só que eles continuam, não param por aí não. Tá? Eles continuam dizendo, os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Ou seja, antes desse sofrimento que a gente está passando, antes disso, antes de existir, do corpo existir, o espírito já existia. E depois que o corpo sucumbir, o espírito vai continuar existindo. Então, e é justamente esse espírito que forma o mundo real. E esse mundo real, graças a Deus, não é lá longe, isolado num céu inalcançável, nem lá embaixo, no fundo, no inferno de sofrimento eterno. Graças a Deus, não. O mundo espiritual é aqui. É o universo inteiro. Nós estamos rodeados em constante comunicação com o mundo espiritual. Então, esses nossos irmãos e irmãs que desencarnam,
Eles não vão ficar em locais inalcançáveis para a gente. Muito pelo contrário. É uma troca, uma comunicação constante. E os Espíritos continuam dizendo: esses, os filhos de Deus, os Espíritos, e o objeto de toda sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Então, vejam que a preocupação de Deus está nos seus filhos, mas nos seus verdadeiros filhos, que é a nossa verdadeira essência, que somos nós realmente. E nós somos espíritos imortais. Este corpo que nós estamos habitando é apenas uma veste temporária. Não é quem nós realmente somos. E os Espíritos continuam dizendo: por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Então, pensando numa guerra, os soldados todos voltaram com vida maravilhosa, com vida muito bem, só com os uniformes rasgados, sujos, sem uniforme. O general vai se encher de felicidade porque os soldados voltaram com vida. Da mesma forma, é Deus perante seus filhos. Mas seus filhos? Espíritos. Esta roupa que eu estou utilizando, esse uniforme de carne, é temporário. Se ele se amassar, se ele se estragar, é só um uniforme. O filho está bem. A filha está bem. E é isso que importa para Deus. E os Espíritos continuam, a resposta é grande, a gente está analisando parte por parte, tá? E os Espíritos continuam dizendo: se considerasseis a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Vejam novamente os Espíritos falando que pouca coisa é em relação ao infinito, novamente uma questão de tempo, não de importância. Ok? Em outra vida, os Espíritos continuam, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar, com resignação. Bem-aventurados os aflitos, não é mesmo? Então vejam que a gente pode até achar, enxergar muito sofrimento, a gente não entende o porquê de tamanho sofrimento, mas os Espíritos são claros, porque nós não estamos enxergando direito. Nós não estamos olhando para a vida como deveríamos olhar. Estamos todos cegos, assim como o cego de Jericó. Então, essa foi a resposta dos Espíritos, só que Kardec faz outro comentário após essa resposta. Ele comenta o seguinte: venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença, em caso de flagelo, é que maior número parte ao mesmo tempo. Se, pelo pensamento, pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e a abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Então, novamente, agora, dessa vez, um convite de Kardec para a gente ampliar o nosso ponto de vista. Então, os Espíritos já vêm falando várias respostas do Livro dos Espíritos, dizendo que a gente precisa mudar a nossa forma de enxergar a vida. E agora Kardec, no comentário, reforçando esse comentário: gente, muda o seu ponto de vista. Muda a sua forma de enxergar a vida. E se você enxergar esse conjunto maior das coisas, como o universo realmente funciona, considerando, né, o espírito como um ser imortal e a pluralidade das vidas, a pluralidade das existências, a reencarnação, então a gente vai ter uma compreensão muito melhor e vamos sofrer muito menos. Okay? Só que essa mudança de ponto de vista é, de certa forma, mais fácil fazer quando nós nos deparamos com a morte de uma pessoa que a gente não tem tanta proximidade. Só que quando é um ente querido nosso que desencarna, no meio de tanta
destruição, entre aspas, que a gente já viu que não é destruição, é muito mais difícil, não é mesmo? Quando um ente querido nosso morre por causas naturais, doença cardíaca, idade, já é difícil passar por o luto. Imagine, por exemplo, jovens que estão morrendo, né, de 30, 20, até mesmo adolescentes estão morrendo com esse vírus aí do coronavírus. Eu não consigo nem imaginar, eu não consigo imaginar uma dor maior do que a dor de pais que vivenciam a desencarnação de seus filhos. É uma dor inimaginável. E é extremamente complicado a gente vir e chegar, falar para eles, tentarem mudar o ponto de vista. Porque é um momento de muita dor. Eu não tenho nem palavras, até porque eu nunca fui muito bom com palavras. Mas, graças a Deus, temos a doutrina, que é esse consolador prometido. E essas palavras, pelo menos, da doutrina, elas conseguem, pelo menos, suavizar, nem que seja um pouco, essa dor gigante. E para tentar acalmar um pouco essa dor, não vai acabar, né? Eu sei disso, mas para tentar, nem que seja, enxugar uma lágrima que seja, de tantas outras que vão vir. Eu trouxe 2 falas do nosso querido Chico Xavier, que foi o amor em pessoa aqui na Terra e que sempre soube consolar as pessoas. Então, eu trouxe 2 falas dele nessa tentativa de ajudar, nem que seja um pouquinho. A primeira fala do Chico diz o seguinte: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Esse sofrimento passa. Isso também passa. E outra fala do Chico: que eu nunca perca a beleza e a alegria de ver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos e escorrerão por minha alma. Então sim, nós vamos chorar. Infelizmente. Vamos. Mas que nós não percamos a beleza e a alegria de ver a vida, de ver, enxergar a natureza e o universo. Mesmo que sim, muitas lágrimas vão escorrer por nossa alma. Então, gente, a dificuldade é tamanha? É. Mas sigamos todos em frente, de mãos dadas, porque nós não estamos sozinhos. Nem apenas com encarnados, mas principalmente com os desencarnados do nosso lado. Tudo bem, já analisamos 2 perfis, mas então vamos agora analisar um terceiro perfil, que é justamente daquela pessoa que passa por essa dificuldade. Por exemplo, da pandemia que pega o coronavírus, que pega a Covid-19. Só que sobrevive. Ou seja, ele adoeceu, se infectou pelo coronavírus, desenvolveu a doença Covid-19, só que ele conseguiu se curar. Ele venceu o vírus. Muitas pessoas, graças a Deus, estamos tendo exemplos, vários exemplos, diariamente nessa situação. Teve inclusive o exemplo de uma idosa de 104 anos que venceu tanto a gripe espanhola quanto a Covid-19. É um exemplo assim maravilhoso. Né? 104 anos vencendo aí a Covid-19. Então sim, existem esses casos. É um perfil que existe. E como é a situação dessas pessoas? Como se enxergar tão próximo da morte? Na questão 730, Kardec pergunta sobre o temor da morte. Ele questiona os espíritos. Já que a vida espiritual é a vida verdadeira, por que a gente tem medo da morte? Não é vida verdadeira? Por que a gente tem tanto medo de morrer, então? E os espíritos respondem: já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa.
tal motivo porque Deus lhe deu um instinto de conservação. Instinto que o sustenta nestas provas. Que sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima, que o induz a repelir a morte, lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças, mais vezes a sua estrela, à sorte, do que ao seu Criador. Vejam o que o Espírito Santo está tentando dizer aqui. Ele fala, olha, você não morreu porque não era a sua hora. Você ainda tem algo a cumprir nessa vida. E os Espíritos são claros, voltando à questão 132 do Livro dos Espíritos, que fala dos objetivos da encarnação. O primeiro, como a gente já falou aqui hoje, é passar pelas dificuldades da vida para poder evoluir. Então, evoluir é um dos objetivos. Mas os Espíritos deixam claro na questão 132 que existe um segundo objetivo, que é nos colocar em condições de cumprir a parte que nos toca na obra da criação. Então, na questão 132, os Espíritos deixam claro, ao longo da resposta, eu falei isso uma parte, a nossa condição de co-criadores do universo. Todos nós temos algo a contribuir na criação universal. Então, se eu não desencarnei, é porque a minha hora ainda não chegou. Eu ainda tenho algo a cumprir aqui. Nem que seja servir de exemplo para as outras pessoas. Mas é exemplo de sobrevivência e de resignação e persistência para as outras pessoas. Mas eu tenho algo a fazer aqui. Então, não é simplesmente sorte. Ah, dei sorte, estou pronta, passei por isso, estou tranquilo. Não. Você passou por isso, maravilha. Mas temos algo a fazer ainda. E na questão 740 também, seja a minha própria evolução também. Então vejam, os Espíritos respondem o seguinte. Os flagelos são provas que dão ao homem Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Então, novamente, se nós não ficarmos cegos perante o egoísmo, e que muito provavelmente a gente vai se revoltar perante a vontade divina e não entender nada, o porquê que está acontecendo isso, mas pelo contrário, nós nos enxergarmos com a postura de cegos, assim como o cego de Jericó, e pedirmos a Deus e a Jesus e a espiritualidade superior para que possamos enxergar. Então teremos mais condições, melhores condições para passar com paciência, resignação e abnegação por essas dificuldades. Então vejam que se eu sobrevivi, eu ainda tenho muito a fazer. Não apenas ajudar o próximo, mas também cuidar da minha própria evolução. Então passamos para o nosso último perfil, que é aquela pessoa que tem mais número de pessoas, assim, esse último perfil, no caso de um terremoto que fica mais restrito a um continente, e então essas pessoas estariam em outro continente, que é justamente as pessoas que não são atingidas diretamente por essa pandemia, ou pela grande calamidade. Atualmente é difícil, no caso da pandemia, alguém estar nesse perfil, né, porque está atingindo o planeta inteiro. Mas, por exemplo, um terremoto ou uma tsunami que aconteceu lá nas Filipinas, eu aqui no Brasil não fui atingido. Significa que eu não tenho nada a ver com esse grande flagelo? Muito pelo contrário, temos sim. A humanidade inteira é convidada à reflexão. E por que isso? Então vamos recorrer agora ao Evangelho segundo o Espiritismo. Deixar por enquanto guardadinho aqui do nosso lado o Livro dos Espíritos, pegar agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Mais especificamente capítulo 13, item 9. Onde os Espíritos falam: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Eis o norte que Jesus nos ensinou. Então, eu não gostaria que as pessoas fossem indiferentes ao meu sofrimento. Não é mesmo? Então a pessoa está sofrendo lá do outro lado do mundo. Eu vou ser indiferente, não tem nada a ver com isso. Eu não gostaria que as pessoas fossem indiferentes, muito pelo contrário.
E nessas grandes calamidades, a gente, graças a Deus, vê a mobilização de muitas pessoas que não estão sendo diretamente afetadas no intuito de ajudar, nem que seja materialmente, o próximo. Mas também existem outras formas, além das materiais, como a gente vai ver aqui agora. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo capítulo item 4, os Espíritos nos falam: nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. E então, meus amigos, agora recorrendo ao item 10 do Evangelho, há muitos dentre vós têm ouvido dizer: como hei de fazer caridade se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Ou seja, eu estou vendo se muita gente dando, né, cesta básica, roupa, doando vários bens materiais para muitas pessoas, só que eu, na minha condição, eu não tenho nenhum necessário para mim. Como é que eu vou dar, então, ajudar as outras pessoas? E os Espíritos completam o seguinte: amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Então, graças a Deus, temos à nossa disposição o pensamento, a mente, para que possamos ajudar ao próximo. E mesmo que eu não tenha recursos materiais para poder doar, eu tenho, sei lá, conversar pelo telefone, ligo para um amigo, converso, dar a oportunidade de um amigo desabafar com você já é uma ajuda e a gente não tem ideia do tamanho que tem. Então, para finalizar a minha fala, gostaria de trazer reforçar este novo ponto de vista que a espiritualidade nos oferece. Essa mudança de olhar tão necessária que nós precisamos fazer. Sigamos todos o exemplo do cego de Jericó e peçamos a Jesus que possamos enxergar. Enxergar essa família universal que todos nós somos. Que nós não sejamos indiferentes à dor do próximo. Que nós possamos, enfim, desenvolver o amor universal. Muito obrigado pela oportunidade da reflexão dessa palestra. Vamos agora então fazer uma prece final para poder encerrar. Vamos então agora fechar nossos olhos, sentar confortavelmente e agradecer do fundo do coração a Jesus e aos Espíritos superiores pela oportunidade de termos a doutrina espírita, o Consolador prometido à nossa disposição, ao nosso alcance, para que possamos aprender e refletir com ela e melhorarmos a nós mesmos. Que possamos abrir os nossos olhos para a realidade divina. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e boa noite a todos. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Então vejam que sim, tem algo a fazer aqui e que também seja a minha própria evolução também. Então vejam, os Espíritos respondem o seguinte: os flagelos são provas que dão ao homem Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Então, novamente, se nós não ficarmos cegos perante o egoísmo, e que muito provavelmente a gente vai se revoltar perante a vontade divina e não entender nada o porquê que está acontecendo isso, mas pelo contrário, nós nos enxergarmos com a postura de cegos, assim como o cego de Jericó,
e pedirmos a Deus e a Jesus e a espiritualidade superior para que possamos enxergar, então teremos mais condições, melhores condições para passar com paciência, resignação e abnegação por essas dificuldades. Então vejam que se eu sobrevivi, eu ainda tenho muito a fazer. Não apenas ajudar o próximo, mas também cuidar da minha própria evolução. Então passamos para o nosso último perfil, que é aquela pessoa que tem mais número de pessoas, assim, esse último perfil, no caso de um terremoto que fica mais restrito a um continente, e então essas pessoas estariam em outro continente, que é justamente as pessoas que não são atingidas diretamente por essa pandemia, ou pela grande calamidade. Atualmente é difícil, no caso da pandemia, alguém estar nesse perfil, né, porque está atingindo o planeta inteiro. Mas, por exemplo, um terremoto ou uma tsunami que aconteceu lá nas Filipinas, eu aqui no Brasil não fui atingido. Significa que eu não tenho nada a ver com esse grande flagelo? Muito pelo contrário, temos sim. A humanidade inteira é convidada à reflexão. E por que isso? Então vamos recorrer agora ao Evangelho segundo o Espiritismo. Deixar por enquanto, guardadinho aqui do nosso lado, o Livro dos Espíritos, pegar agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Mais especificamente capítulo 13, item 9. Onde os Espíritos falam: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Eis o norte que Jesus nos ensinou. Então, eu não gostaria que as pessoas fossem indiferentes ao meu sofrimento. Não é mesmo? Então a pessoa está sofrendo lá do outro lado do mundo. Eu vou ser indiferente, não tem nada a ver com isso. Eu não gostaria que as pessoas fossem indiferentes, muito pelo contrário. E nessas grandes calamidades, a gente, graças a Deus, vê a mobilização de muitas pessoas que não estão sendo diretamente afetadas no intuito de ajudar, nem que seja materialmente, o próximo. Mas também existem outras formas, além das materiais, como a gente vai ver aqui agora. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo capítulo item 4, os Espíritos nos falam: nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. E então, meus amigos, agora recorrendo ao item 10 do Evangelho, há muitos dentre vós têm ouvido dizer: como hei de fazer caridade se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Ou seja, eu estou vendo muita gente dando, né, cesta básica, roupa, doando vários bens materiais para muitas pessoas, só que eu, na minha condição, eu não tenho nenhum necessário para mim. Como é que eu vou dar, então, ajudar as outras pessoas? E os Espíritos completam o seguinte: amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Então, graças a Deus, temos à nossa disposição o pensamento, a mente, para que possamos ajudar ao próximo. E mesmo que eu não tenha recursos materiais para poder doar, eu tenho, conversar pelo telefone, ligo para um amigo, converso. Dar a oportunidade de um amigo desabafar com você já é uma ajuda e a gente não tem ideia do tamanho que tem. Então, para finalizar a minha fala, gostaria de trazer reforçar este novo ponto de vista que a espiritualidade nos oferece. Essa mudança de olhar tão necessária que nós precisamos fazer. Sigamos todos o exemplo do cego de Jericó e peçamos a Jesus que possamos enxergar. Enxergar essa família universal que todos nós somos. Que nós não sejamos indiferentes à dor do próximo. Que nós possamos, enfim, desenvolver o amor universal. Muito obrigado pela oportunidade da reflexão dessa palestra. Vamos agora então fazer uma prece final para poder encerrar.
Vamos então agora fechar nossos olhos, sentar confortavelmente e agradecer do fundo do coração a Jesus e aos espíritos superiores pela oportunidade de termos a doutrina espírita, o Consolador prometido à nossa disposição, ao nosso alcance, para que possamos aprender e refletir com ela e melhorarmos a nós mesmos. Que possamos abrir os nossos olhos para a realidade divina. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e boa noite a todos.